Quando meu pai partiu deste mundo, minha esposa e eu tomamos uma decisão significativa: convidar minha mãe para morar conosco, junto com nossas 2 crianças pequenas. Nosso desejo era proporcionar a ela a oportunidade de passar seus últimos anos rodeada pela família, amenizando um pouco a dor da ausência do meu pai. No entanto, enfrentávamos um desafio considerável. Morávamos em um apartamento modesto, com apenas 2 quartos. E apesar de termos algumas economias guardadas, ainda não tínhamos recursos suficientes para adquirir uma casa maior. Foi então que minha mãe sugeriu vender sua residência na Virgínia e usar o dinheiro para nos ajudar a comprar uma casa em Maryland. Ela enfatizou que preferia investir aquele capital em um lar, onde pudesse passar seus últimos anos ao nosso lado, em vez de gastar tudo em uma instituição para idosos, algo que ela sempre rejeitou veementemente. O obstáculo, porém, estava no fato de que a casa dela estava cheia de pertences acumulados ao longo de décadas e precisava ser completamente organizada antes de ser colocada à venda. Determinado a resolver isso, reservei um dia para enfrentar essa tarefa monumental. Comecei pelo térreo, avancei para o andar superior e, finalmente, alcancei o sótão. Ao abrir a porta daquele espaço empoeirado, fui recebido por uma verdadeira cápsula do tempo, repleta de recordações familiares. Havia álbuns de fotografias, lembranças de viagens exóticas ao arquipélago havaiano, registros da minha infância, fotos dos meus momentos de formatura e até uma coleção de cartas de um jogo de infância que julgava perdida havia anos. Entre essas memórias nostálgicas, encontrei uma pasta contendo documentos importantes, certidões de casamento, nascimento e óbito. No meio dessas lembranças, encontrei algo que mudaria completamente minha percepção sobre nossa história familiar. O sobrenome que carrego desde que me entendo por gente não era o original da família. Em algum ponto do passado, meus pais decidiram alterá-lo. Embora eu fosse muito jovem na época, o fato de nunca ter questionado isso me intrigava agora. Por que alguém mudaria algo tão fundamental? Será que estávamos fugindo de algo, escondendo um segredo obscuro? Decidi confrontar minha mãe sobre isso assim que tive a oportunidade. Parecia dramático, reconheço, mas a curiosidade já havia se tornado insuportável. Finalmente, quando as crianças estavam na escola e minha esposa estava ocupada no trabalho, sentei-me ao lado dela enquanto assistia à televisão. Meu coração batia acelerado, antecipando sua reação. Com delicadeza, pedi licença para conversar e mostrei os papéis que havia descoberto. Esperei por uma reação intensa, talvez surpresa ou emoção, mas, em vez disso, minha mãe exibiu uma expressão de resignação. Ela sabia que, eventualmente, eu encontraria aqueles documentos durante a limpeza. Aquela não era a mesma casa onde eu cresci. Era uma propriedade que eles adquiriram anos depois. Apesar de inicialmente demonstrar certo desconforto, ela parecia preparada para aquele momento, como se soubesse que chegaria mais cedo ou mais tarde. Durante nossa conversa, ela revelou algo que nunca imaginei. Existia um tio do qual nunca ouvi falar, pois ele faleceu quando eu ainda era um bebê. A notícia foi impactante, especialmente porque ninguém jamais mencionou sua existência. Entretanto, compreendi que minha mãe devia ter suas razões para manter isso em segredo. Resolvi aguardar pacientemente enquanto ela reunia coragem para contar a verdade. Quando finalmente começou, percebi que a história era muito mais complexa do que eu poderia imaginar, alimentando ainda mais minha curiosidade. Ela explicou que as circunstâncias envolvendo a morte desse tio foram marcadas por um escândalo devastador. Para evitar represálias da mídia e de pessoas mal intencionadas, meus pais optaram por mudar nosso sobrenome e recomeçar em outro estado. Minha mãe hesitava em compartilhar todos os detalhes, como se estivesse travando uma batalha interna entre o dever de proteger a família e a necessidade de revelar a verdade. Conhecendo-a bem,
Percebi que ela estava tentando suavizar os fatos. Decidi pressionar gentilmente, pedindo que contasse a história sem omitir nada. Após alguns segundos de hesitação, ela cedeu e me revelou o seguinte: meu tio conheceu sua futura esposa na universidade. Seu relacionamento era instável desde o início, e meu pai sempre previu que terminaria em tragédia. No entanto, contra todas as expectativas, eles anunciaram seu noivado em grande estilo. Meu pai achou que seria apenas uma questão de tempo até que o casamento ruísse. Mas à medida que a cerimônia se aproximava, ele começou a entender o fascínio do irmão pela mulher. A família dela pertencia à elite financeira, acumulando riquezas ao longo de gerações. Ela era herdeira de uma vasta fortuna, incluindo uma rede de fábricas de conservas e extensos vinhedos. Minha mãe comentou que aquilo representava um império econômico impressionante na época. Em resumo, eles nadavam em dinheiro. Apesar de sempre ser evidente que casamentos por interesse eram arriscados, meu tio ignorou os alertas e se casou com ela em uma cerimônia luxuosa realizada em uma propriedade campestre, frequentada por figuras influentes. Os primeiros meses foram idílicos, mas logo a realidade voltou a se impor. Eles viviam em constante conflito e rumores de separação começaram a circular. Ainda assim, o casal permaneceu junto e meu tio se adaptou rapidamente ao estilo de vida opulento, tornando-se dependente dele. Tudo mudou em um trágico incidente ocorrido durante o primeiro ano de casamento. Durante uma caminhada em uma região montanhosa, a esposa do meu tio sofreu uma queda grave. Meu tio a levou imediatamente para o hospital, onde ela foi tratada por ferimentos severos. Embora tenha sobrevivido, os médicos informaram que ela jamais voltaria a andar e provavelmente perderia o uso dos braços. Essa tragédia transformou completamente suas vidas. Inicialmente, o foco estava nas dificuldades físicas dela, que após inúmeras sessões de fisioterapia, conseguia mover apenas minimamente a mão direita. Com o tempo, no entanto, a família dela começou a culpar meu tio pelo ocorrido. Como ela estava incapacitada, ele assumiu seu lugar na empresa familiar, o que enfureceu particularmente o irmão mais velho dela, que era o diretor executivo. Esse homem sempre desconfiou das intenções de meu tio e começou a acreditar que o acidente não havia sido casual, mas sim provocado por ele para tomar o controle dos negócios. A tensão na família crescia a cada dia e todos esperavam por uma prova concreta que pudesse esclarecer a verdade. A situação atingiu seu ápice em uma noite fatídica, quando ela ingeriu uma overdose de medicamentos para dormir e faleceu. Além do choque pela perda, o caso se tornou ainda mais escandaloso quando a polícia encontrou uma carta escrita à mão, escondida em seu travesseiro. Nela, ela confessava que o irmão estava certo. Ela não havia caído acidentalmente, mas sim sido empurrada por meu tio após uma discussão acalorada. Na carta, ela admitia que decidiu permanecer em silêncio porque o amava, e ele havia pedido desculpas, jurando que fora um acidente. Durante sua recuperação, ele a tratou com extremo carinho enquanto cuidava dos negócios. No entanto, ela recentemente descobriu que ele tinha uma amante e concluiu que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Esse desdobramento gerou uma repercussão devastadora. Meu tio, temendo as consequências, fugiu, deixando sua própria família lidar com o peso das acusações e da mídia voraz. Ele desapareceu completamente e nem mesmo meus avós tiveram notícias suas. A família dela, no entanto, estava convencida de que ele estava sendo escondido por nós. O escândalo resultante fez com que meus pais tomassem a difícil decisão de mudar de identidade e se mudar para outro estado, começando uma nova vida. Eu jamais poderia imaginar que um simples sobrenome encobria uma história tão sombria, repleta de segredos e decisões dolorosas. 4 anos depois, meu tio foi localizado no Havaí,
onde havia criado uma nova identidade e vivido discretamente por todo esse tempo. Contudo, na mesma noite em que foi capturado, ele morreu de forma curiosa. Ao ouvir essa narrativa devastadora, confrontei minha mãe, perguntando por que nunca me contaram isso. Ela explicou que planejavam revelar tudo quando eu estivesse pronto, mas admitiu que o adiamento prolongado acabou transformando a verdade em um segredo. Temiam que a revelação pudesse destruir a imagem idealizada que tínhamos da família e causar traumas desnecessários. Embora inicialmente tenha ficado abalado ao saber que tantas informações foram ocultadas, comecei a refletir sobre a perspectiva deles. Hoje, como pai, consigo entender a complexidade de suas escolhas. Às vezes, é necessário proteger os jovens de verdades que podem pesar demais sobre seus ombros, transformando-os prematuramente em adultos. Vi exemplos disso ao longo da vida, onde crianças expostas a realidades duras demais amadurecem antes do tempo, carregando cicatrizes emocionais profundas. No início, senti certa frustração por ter sido mantido no escuro, mas com o tempo, compreendi que a intenção era genuinamente protetora. Hoje, compreendo que toda família tem suas cicatrizes e que o silêncio, às vezes, é uma forma de amor imperfeito. No entanto, também aprendi que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. Essa revelação me fez repensar tudo o que eu sabia sobre nossas raízes. Afinal, são essas histórias que moldam quem somos e nos ensinam lições valiosas sobre resiliência, perdão e o peso dos segredos. Não sei bem por onde começar, mas acho que o melhor é narrar como cheguei até essa situação. Peço desculpas antecipadas se a história for um pouco extensa, mas há muitas coisas que preciso compartilhar. Nunca imaginei que me veria envolvido em algo assim. Não sou do tipo de pessoa que lida com situações extremas ou enfrenta perigos. Na verdade, sempre fui alguém reservado, mais inclinado a atividades tranquilas, como ler histórias em quadrinhos e jogar videogames, algo bastante comum para qualquer jovem na adolescência. Depois do ensino médio, segui para a faculdade e me apaixonei pela programação, área em que desenvolvi minhas habilidades ao longo dos anos. Terminei minha graduação e consegui um emprego em uma pequena empresa de desenvolvimento de jogos digitais. Em 2020, eu vivia sozinho, aproveitando a liberdade que vinha com a independência. No entanto, aquele ano trouxe consigo desafios globais que mudariam drasticamente nossas vidas. Para minha família, foi o início de um período sombrio que marcaria nossas trajetórias para sempre. Durante a pandemia, minha mãe decidiu finalmente se separar do meu padrasto, após anos enfrentando abusos verbais e físicos, comportamentos que só pioraram durante o isolamento social. Ela se tornou a única responsável por cuidar de si mesma e do meu irmão caçula, que tinha apenas 12 anos na época. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, capaz de lidar com as adversidades da vida, mas perder o emprego durante os fechamentos impostos pela pandemia foi um golpe duro para todos nós. Assim que soube da situação dela, não hesitei em deixar minha casa e ir morar com eles. Vendi tudo o que pude e coloquei o restante dos meus pertences em um depósito, pois sabia que não poderia permitir que minha família ficasse desamparada, especialmente em meio a uma crise global que assolava o mundo. O confinamento foi uma experiência de altos e baixos para nós. Eu me tornei o principal provedor da casa, já que meu trabalho era majoritariamente remoto e, portanto, não foi tão impactado. Usamos as economias que eu tinha acumulado para cobrir despesas básicas, como alimentação e contas essenciais. Felizmente, minha mãe tinha um talento especial para a moda vintage e começou a revender algumas de suas roupas através de plataformas online, como Amazon e eBay.
Graças a isso, conseguimos manter um equilíbrio financeiro razoável. Contudo, como frequentemente acontece, o bem-estar emocional nunca está completamente garantido, e meu padrasto continuava sendo uma ameaça constante em nossas vidas. Encorajei minha mãe a solicitar uma ordem de restrição contra ele depois de expulsá-lo de casa, mas ele ainda manteve o direito de visitar meu irmão. Embora eu preferisse que ele fosse completamente banido, não achei justo separar meu irmão de seu pai, desde que ele mantivesse distância de minha mãe. Decidi então me afastar e evitar qualquer confronto direto. No ano seguinte, os bloqueios começaram a ser flexibilizados e lentamente começamos a retomar nossas rotinas. Voltei ao escritório e meu irmão retornou à escola. Pouco tempo depois, minha mãe conseguiu um emprego de meio período em um bar no centro da cidade. Não era a situação ideal que sonhávamos, mas foi um passo positivo rumo à normalidade. Porém, a sombra do meu padrasto ainda pairava sobre nós, e ele, inevitavelmente, estragou tudo. Ele descobriu onde minha mãe trabalhava e, em um ato de pura estupidez, começou a aparecer no bar para criar problemas. Minha mãe, acostumada a lidar com seus surtos, tentou ignorá-lo e suportar suas provocações como sempre fizera. Mas, em uma noite específica, ele ultrapassou todos os limites. Em um ataque de fúria, ele jogou um copo de cerveja no rosto dela. Felizmente, os seguranças do bar intervieram e o expulsaram, dando-lhe o que merecia. Eu gostaria de dizer que isso o fez aprender a lição, mas como geralmente acontece com pessoas como ele não se intimidou. Enquanto aguardava do lado de fora do nosso apartamento em um estado lastimável, ele agrediu minha mãe brutalmente quando ela chegou. Graças a Deus, ela conseguiu escapar de suas garras e buscar refúgio dentro de casa. Naquela noite eu estava fora, ocupado com um prazo importante no trabalho. Você não pode imaginar quanto me culpei por não estar lá. Se eu tivesse estado presente, talvez pudesse ter evitado o que aconteceu. No dia seguinte, voltei para casa exausto, e a primeira imagem que vi foi o rosto da minha mãe coberto de hematomas e desespero. Aquilo fez meu sangue ferver. Quem aquele homem pensava que era? Fiquei furioso e disse a ela que, se a polícia não resolvesse a situação de uma vez por todas, eu mesmo faria isso à minha maneira. Minha mãe percebeu a seriedade das minhas palavras e isso a assustou. No entanto, em vez de me impedir, ela sugeriu um plano para encerrar aquele ciclo de abuso sem destruir completamente nossas vidas. Ela me pediu para ouvi-la e, embora eu estivesse enfurecido, decidi escutá-la. Mas enquanto ela falava, minha mente continuava ponderando sobre a possibilidade de chamar as autoridades. Minha mãe, no entanto, me lembrou que havíamos recorrido à polícia inúmeras vezes antes, e por algum motivo ele sempre saía impune, como se nada tivesse acontecido. Então, ao invés de continuar repetindo a mesma história, minha mãe sugeriu que nos mudássemos para um lugar onde ele teria dificuldade em nos encontrar. Pensei por um momento e concluí que não era uma ideia ruim. Afinal, eu poderia continuar trabalhando remotamente e o emprego dela no bar não era algo insubstituível. Além disso, o distrito escolar já não era mais a melhor opção para meu irmão, tendo se tornado caótico desde a pandemia. Basicamente, não tínhamos mais laços fortes que nos prendessem àquele lugar. Nosso apartamento era alugado e o mais importante era que precisávamos de uma saída. Após refletir calmamente, percebi que mudar de cidade poderia ser nossa melhor alternativa no momento. Então, começamos a nos organizar e preparamos tudo aquela mesma noite. Colocamos o máximo de coisas possível nos carros. E enquanto fazíamos isso, notei minha mãe guardando o velho revólver de seu pai na bolsa. Lancei-lhe um olhar surpreso, mas ela rapidamente fechou a bolsa e voltou ao trabalho. Decidi não comentar nada, afinal aquele homem poderia reaparecer. E era melhor que ela tivesse uma forma de se defender. Na manhã seguinte, partimos cedo e pegamos a estrada.
Não avisamos ninguém sobre nossa partida, nem mesmo ao proprietário do apartamento, porque queríamos que, se alguém precisasse saber algo, descobrisse apenas quando já estivéssemos instalados em nossa nova casa. Viajamos o dia todo em um trailer e só paramos para um lanche rápido por volta das 18 horas. Finalmente, decidimos alugar um quarto para passar a noite e pedi algumas pizzas para o jantar. Mas quando estávamos prestes a terminar, minha mãe recebeu uma mensagem de texto dele. Ela empalideceu ao ler e seu rosto refletia choque. Vendo sua expressão, peguei o telefone dela e li em voz alta. Você realmente achou que eu deixaria você fugir assim com meu filho? Meu irmão e eu nos entreolhamos, horrorizados, e sem pensar, corremos para a janela para olhar para fora. Puxei as cortinas e examinei o estacionamento, mas foi a pior coisa que eu poderia ter feito naquele momento. Ele me viu primeiro e começou a correr em direção ao nosso quarto. Fechei as cortinas rapidamente, mas já era tarde demais. Só podíamos nos olhar com medo enquanto esperávamos. O silêncio lá fora era assustador. O som de seus passos se aproximava a cada segundo e uma onda de nervosismo percorreu meu corpo. Sem mencionar o estado mental da minha mãe. Em minha mente, só conseguia comparar aquilo à angústia de esperar uma bomba explodir. Lutei contra a vontade de vomitar enquanto, gradualmente, seus passos se tornavam mais pesados. Ele bateu na porta várias vezes, mas obviamente não abrimos. Em certo ponto, ele pareceu desistir e comecei a pensar que talvez tivéssemos sido salvos. Depois de alguns minutos, minha mãe ficou na porta e olhou pelo olho mágico, mas rapidamente recuou quando a porta foi arrancada das dobradiças com um estrondo. Meu irmão e eu nos viramos para correr, mas já era tarde demais para minha mãe. Ela estava presa, e meu padrasto a agarrou pela camisa, começando a socá-la no rosto com uma brutalidade inimaginável. Era uma cena assustadora e desesperadora. Cada golpe que ele dava a jogava para trás como se fosse uma boneca de pano. Meu irmão ficou paralisado, implorando para que seu pai parasse, enquanto eu corria em direção a eles para tentar intervir. Mas ele me deu um soco. Ele estava completamente fora de controle. Eu nunca o tinha visto tão furioso. Ele era como um animal selvagem, um verdadeiro tanque de guerra, graças aos anos de trabalho físico como operário da construção civil. Naquele instante, percebi que havia chegado a um ponto crítico e que, se quisesse salvar minha mãe, precisava agir imediatamente. Sem pensar em mais nada além da urgência de proteger minha mãe, caminhei rapidamente até a bolsa dela e peguei a arma do meu avô. Tudo parecia um pesadelo. A única coisa que lembro é que, com 3 movimentos rápidos, puxei o gatilho. O som foi abafado e meus ouvidos zumbiam. Vi meu padrasto parar por um segundo, olhando para mim com uma expressão de total surpresa. Era loucura, mas aparentemente ele achava que poderia matar minha mãe e levar meu irmão sem enfrentar consequências. Fiquei atônito. Podia dizer que ele realmente acreditava que sairia impune. Mas saí desses pensamentos quando o vi tropeçar e desmaiar do lado de fora da porta. Foi só então que realmente entendi o que havia acontecido. Com cuidado, passei por cima do meu irmão, que estava no chão chorando, e chutei meu padrasto para ver se ele ainda reagia. Mas ele não fez nada. Olhei para minha mãe, que estava deitada inconsciente no chão, seu rosto irreconhecível, e pensei que ela poderia estar morta, o que apertou meu coração como um punho naquele momento. Coloquei a arma no bolso e corri para pegar meu telefone. Sem perder um segundo, liguei para os serviços de emergência. Para garantir, eu tinha deixado a arma na bolsa da minha mãe, pois não queria que os policiais pensassem que eu era o problema, embora soubesse que eles acabariam descobrindo de qualquer forma. Felizmente, a ajuda chegou rapidamente e minha mãe foi levada para o hospital, mas eu tive que permanecer com os policiais. Não demorou muito para eu confessar. Assim que começaram a me fazer perguntas, incluindo detalhes sobre nossa história com ele,
Eles me interrogaram repetidamente, provavelmente para garantir que minha versão dos fatos fosse consistente. Depois de algumas horas, pareceram satisfeitos e me liberaram. E me disseram para não deixar a cidade até que o caso fosse esclarecido, o que não me preocupava, já que o motivo da nossa fuga havia sido resolvido. Eles confiscaram a arma como prova, o que me incomodou um pouco, pois era a arma de serviço do meu avô quando ele era xerife. Imaginei que nunca mais a veríamos. No fim, se esse fosse o preço a pagar pela segurança da minha mãe, valia a pena. Quando finalmente cheguei ao hospital, ela estava em cirurgia. O médico me deu um diagnóstico preocupante. Seu rosto e crânio estavam fraturados e havia indícios de inchaço no cérebro. Também havia o risco de ela perder a visão de um dos olhos. Apesar de todas essas notícias ruins, fiquei extremamente aliviado ao saber que ela havia sobrevivido ao ataque. Agora, tudo estava nas mãos do destino. Assim que saí da sala, encontrei meu irmão na sala de espera. Ele parecia estar em estado de choque. As últimas horas tinham sido uma montanha-russa emocional para ele. Muitos adultos jamais enfrentam tantas adversidades em toda a vida. E ele, em sua tenra idade, teve que lidar com toda essa tragédia, algo que partiu meu coração. Sentei ao lado dele e o observei por um tempo, enquanto ele parecia perdido em pensamentos. A TV estava ligada, mas ele assistia como se sua vida dependesse disso. Decidi quebrar o silêncio pedindo desculpas pelo que tinha feito. Não me arrependia de minhas ações, mas sentia que era injusto que ele tivesse que testemunhar aquilo. Então meu irmão, que chamarei aqui de João, se virou para mim, ainda pensativo, e após um momento de reflexão disse: "Está tudo bem. Ela estava em perigo. Ela o amava, mas ele era um monstro. Não me sinto mal. A mãe está viva por sua causa." A resposta dele me deixou sem palavras e com um nó no coração. Eu nunca o tinha visto expressar sentimentos tão intensos antes. Fiquei sem reação e tudo o que pude fazer foi abraçá-lo com força. Algumas horas depois, minha mãe saiu da cirurgia e nos permitiram entrar para vê-la. Tentei me preparar mentalmente para o que encontraria, mas fiquei chocado com sua aparência. Sua cabeça parecia quase 2 vezes maior, completamente enfaixada, exceto por tubos finos saindo dela. Consegui manter a compostura, mas meu irmão era outra história. Ele estava em lágrimas, e eu não o culpei. Ver sua própria mãe naquele estado não era algo que uma criança deveria enfrentar. Eu segurava as lágrimas para que ele não visse o quão devastado eu estava por dentro. A semana seguinte foi uma longa espera e observação. O hospital nos permitiu dormir lá, o que foi um alívio. Além disso, nos indicaram um quarto de hotel para que pudéssemos descansar em uma cama de verdade ou simplesmente ficar juntos. Felizmente, minha mãe se recuperou bem. Desde então, a saúde dela teve altos e baixos. Mas, no geral, tudo está indo muito melhor do que quando vivíamos sob a sombra do meu padrasto. Até mesmo João está muito mais feliz agora e quase nunca menciona aquele homem. Quanto a mim, encontrei um novo emprego, onde sou bem remunerado, o que me permite sustentar minha família e cobrir as despesas médicas da minha mãe. No geral, tudo está muito melhor agora. E devido às circunstâncias em que tudo ocorreu, as autoridades determinaram que agi em legítima defesa e que minha ação foi necessária para salvar a vida da minha mãe. Então, não enfrentei nenhuma acusação. Você provavelmente já ouviu falar de histórias envolvendo madrastas cruéis que tratam os enteados como inimigos, mas minha experiência não segue esse padrão. Na verdade, o cenário era completamente diferente. O tormento vinha de onde menos se poderia imaginar: minha própria mãe. Desde muito jovem, percebi que precisava fugir daquela casa.
O abuso emocional e físico que eu suportava havia ultrapassado todos os limites do tolerável. Chegou um ponto em que eu simplesmente não conseguia mais respirar naquele ambiente sufocante. A gota d'água foi uma noite em que ela me acusou injustamente de roubar algo que nunca toquei. Depois de horas gritando comigo e me humilhando, ela finalmente adormeceu, exausta. Foi então que reuni toda a coragem que pude encontrar para abrir o cofre escondido no quarto dela. Peguei algumas joias valiosas e desapareci na escuridão da noite, prometendo a mim mesma que nunca mais voltaria para aquele inferno. Sabia que havia uma chance de ela mandar alguém atrás de mim, mas isso não seria por preocupação com meu bem-estar. Afinal, eu sempre fui sua válvula de escape para toda a raiva e frustração que carregava dentro de si. Eu nasci em um casamento sem amor, fruto de uma união fria e calculista entre meus pais. Ela havia se casado com meu pai apenas pelo status e dinheiro, sem nenhum traço de afeto envolvido. Crescendo, pude sentir claramente o vazio e o ressentimento entre eles. Para ela, eu nunca fui realmente sua filha. Eu era apenas um lembrete constante do homem que ela desprezava profundamente. Minha mãe nunca escondeu o quanto me via como um peso. Tudo o que meu pai fazia que a irritava, ela descontava em mim. As punições eram severas e frequentemente sem motivo aparente. Ela me agredia verbal e fisicamente, transformando minha infância em um pesadelo interminável. Eu passava os dias tentando ser invisível, mas isso nunca funcionava. A cada discussão entre ela e meu pai, eu me tornava seu alvo principal. Por 15 longos anos, esperei que algo mudasse, que ela finalmente reconhecesse que também éramos ligadas pelo sangue, mas aquilo nunca aconteceu. No dia em que decidi que já bastava, tomei uma decisão drástica. Esperei até que ela estivesse profundamente adormecida. Peguei as chaves do cofre cuidadosamente escondidas e, com o coração martelando no peito, roubei o conteúdo que estava lá dentro. Era uma pequena fortuna em joias, o suficiente para começar uma nova vida longe do inferno que eu conhecia. Assim que deixei a casa, me dirigi a uma loja de penhores distante. Troquei as peças por dinheiro vivo e comprei uma passagem de ônibus para outro bairro. Não conhecia ninguém ali, mas consegui um lugar em um abrigo para pessoas sem teto, onde passei quase 12 meses tentando me reerguer. Durante esse período, conheci outras pessoas que, assim como eu, estavam lutando para sobreviver. Entre elas, havia uma jovem chamada Camila, que havia fugido de casa para escapar de pais adotivos abusivos. Embora nossas histórias fossem diferentes, compartilhávamos uma dor semelhante. Camila tinha uma força silenciosa que me inspirava. Ela me ajudou a enxergar que eu não estava sozinha e que havia esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Quando Camila completou 18 anos, conseguimos juntar forças para alugar um pequeno apartamento em um bairro modesto. Também arrumei um emprego em um supermercado local, trabalhando longas horas para garantir nosso sustento. Foi durante esse tempo que comecei a notar um café do outro lado da rua. Sempre que podia, observava discretamente o movimento lá dentro. Um dia, vi um homem alto, de cabelos escuros e presença marcante. Ele parecia irradiar uma energia diferente, algo que despertou algo profundo dentro de mim. Havia algo em seus gestos, a maneira como ele sorria para os clientes, como organizava os copos de café com cuidado, que me fez sentir uma leveza rara em meio ao caos da minha vida. Eu me peguei olhando fixamente para ele até que, em um momento inesperado, nossos olhares se cruzaram. Seu sorriso foi como um raio de luz em meio à escuridão que eu carregava há anos. Aquela breve troca de olhares acendeu algo em mim que eu nunca tinha sentido antes. Decidi que precisava vê-lo novamente. Ajustei minhas rotinas para coincidir com as dele e passei a chegar mais cedo ao trabalho só para observá-lo. Esses encontros rápidos se tornaram o ponto alto dos meus dias. Cada sorriso que ele me lançava parecia trazer um pouco de leveza ao peso que eu carregava. Pela primeira vez,
Senti que havia uma centelha de esperança em meio ao caos que havia sido minha vida. Mas o destino tem um jeito peculiar de brincar com nossas emoções. Um dia, enquanto eu esperava ansiosamente para ver o barista, notei que ele não estava sozinho. Uma mulher desconhecida estava ao lado dele e algo nela me pareceu familiar. No início, achei que talvez ele tivesse se atrasado ou algo assim. Mas conforme o tempo passava, percebi que ele não apareceria. Mais tarde, enquanto eu trabalhava no caixa do supermercado, vi a mesma mulher novamente. Ela estava flertando descaradamente com ele, e então meu coração paralisou. Era minha mãe. Ver minha mãe beijando apaixonadamente o homem por quem eu havia começado a nutrir sentimentos foi como levar um soco no estômago. Meu mundo desabou naquele instante. Senti uma mistura avassaladora de ciúmes, raiva e desejo de confrontá-la. Ali estava ela, a mulher que me tratava como lixo, roubando a única coisa que eu achava que poderia me trazer felicidade. Quando seus olhos encontraram os meus, percebi que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Era um jogo cruel, uma forma de me lembrar que ela sempre estaria no controle. No dia seguinte, minha fúria atingiu seu limite. Vi minha mãe voltar ao café, vestida de maneira provocante, flertando descaradamente com ele. Ele saiu de trás do balcão e se sentou com ela, parecendo completamente à vontade. Aquela cena foi a gota d'água. Algo dentro de mim se quebrou e eu decidi que não deixaria aquilo passar. Fui até a seção de ferramentas do supermercado, peguei uma chave inglesa e caminhei decididamente em direção ao café. Ela estava tão absorta em sua conversa que nem percebeu minha aproximação. Com cada passo que eu dava, minha raiva crescia, até que, finalmente, desferi um golpe certeiro contra sua cabeça. Os gritos ao redor pareciam distantes, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Eu continuei batendo até que alguém me puxou para longe. Quando olhei para baixo, vi seu corpo caído no chão, cercado por uma poça de sangue. Foi só então que percebi o que havia feito. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto eu olhava para as pessoas ao meu redor, chocadas e horrorizadas. O barista, que até então eu admirava tanto, me encarava com uma mistura de medo e ódio. Ele correu para o lado dela, gritando e chorando desesperadamente. Apesar de toda a dor que ela havia me causado, senti uma estranha sensação de libertação. Finalmente, o monstro que assombrava minha vida havia sido neutralizado. A polícia chegou rapidamente e minha mãe foi levada às pressas para o hospital. Por sorte, ela sobreviveu, embora tenha ficado gravemente ferida. Durante o interrogatório, o detetive me olhou com uma expressão que misturava incredulidade e pena. Minha mãe, surpreendentemente, decidiu não me denunciar. Talvez porque temesse que eu revelasse os segredos sombrios de nossa família ou arruinasse sua imagem perfeita diante de seus amigos influentes. Em vez disso, ela preferiu me pintar como uma pessoa instável, vítima de uma crise emocional ou até mesmo de drogas. Mas isso não importava mais para mim. Nunca mais voltei para aquela casa, nem pretendo fazê-lo. Hoje, moro em outra cidade com Camila, minha amiga e companheira de jornada. Retomei meus estudos e comecei a fazer terapia para curar as feridas que ainda carrego. Nas sessões, aprendi a reconhecer os padrões destrutivos que moldaram minha vida e a entender que a violência que vivi não define quem sou. Aprendi a me perdoar pelos erros que cometi e a buscar formas mais saudáveis de lidar com a dor. Embora meu passado seja marcado por dor e sofrimento, estou determinada a construir um futuro melhor. Aprendi que, por mais difícil que seja enfrentar os demônios do passado, é possível encontrar força para seguir em frente e buscar a felicidade que sempre mereci. Esta história, embora dolorosa, é um testemunho de resiliência e da capacidade de renovação que todos nós carregamos dentro de nós.
Quando eu era criança, tive um amigo chamado Theo, com quem compartilhei inúmeros momentos memoráveis. Certa vez, organizamos uma festa do pijama na casa dele, que acabou se tornando uma experiência marcante, mas não exatamente pelo motivo que esperávamos. A família de Theo estava passando por mudanças significativas desde que seus pais haviam se separado alguns meses antes. Para ajudá-lo a enfrentar aquele período difícil, sua mãe fez o máximo para oferecer conforto e distração. Ela não estava mimando Theo, mas sim tentando criar momentos alegres para ele. Reuniões com amigos, brinquedos novos e até mais autonomia em algumas decisões. Contudo, por mais que ela tentasse mascarar a situação com gestos generosos, havia momentos em que ficava evidente que aquela fase ainda pesava sobre os ombros do meu amigo. Ele parecia sorrir por fora, mas seus olhos frequentemente revelavam uma tristeza profunda, como se estivesse carregando um peso invisível. Por ironia do destino, foi justamente essa complicada circunstância que me aproximou ainda mais de Theo. Eu queria estar ao lado dele, oferecendo apoio, mesmo sem entender completamente as nuances da dor que ele sentia. Infelizmente, esse desejo de ajudar acabou me levando a viver uma das experiências mais angustiantes da minha infância. Estávamos no meio daquela festa do pijama quando a mãe de Theo avisou que uma visita chegaria um pouco mais tarde. Em determinado momento, fui à cozinha buscar algo para beber. No caminho, passei pela sala de estar e deparei-me com uma cena que me deixou paralisado. O amigo da mãe de Theo, ou melhor, um homem que claramente parecia ser mais do que apenas um conhecido dela, estava ali. Quando me viram, eles se afastaram rapidamente, como se tivessem sido flagrados em algo secreto. Voltei para o quarto com um copo d'água nas mãos, mas trazendo também uma sensação desconfortável no peito. Meu coração batia acelerado, enquanto eu ponderava se deveria ou não mencionar aquilo a Theo. No entanto, sem pensar direito, decidi comentar o que tinha visto. Foi um erro colossal, e até hoje carrego o peso disso. Theo ficou visivelmente abalado, pois não aceitava bem a ideia de sua mãe tendo outro relacionamento. Éramos adolescentes ingênuos na época, incapazes de compreender a complexidade das emoções humanas. Para Theo, aquele cenário era inaceitável, especialmente porque ele ainda não havia superado a separação dos pais. Por um instante, achei que ele fosse descer para confrontar o homem, mas ele tomou uma decisão pior. Pegou o celular e enviou uma mensagem para seu pai, informando sobre a presença do visitante. Eu fiquei horrorizado ao perceber o que ele havia feito. Sabia que a situação já era delicada e agora parecia prestes a sair completamente do controle. Quando ele desligou o telefone, olhou para mim com um sorriso forçado e disse que seu pai estava a caminho. Naquele momento, soube que minhas palavras tinham desencadeado uma tempestade inevitável. Eu queria fugir dali imediatamente, mas sabia que não podia abandonar Theo. Ser um bom amigo significava ficar ao lado dele, independentemente do que acontecesse. Cresci em um lar tranquilo, onde meus pais sempre estiveram juntos, exceto pelo falecimento do meu pai. Para mim, aquela era a norma. E eu nunca tinha testemunhado algo tão caótico quanto o que ocorria na vida de Theo. A situação me deixava dividido entre pena e culpa, pois parte de mim só queria escapar. No entanto, algo dentro de mim pressentia que o desfecho seria turbulento, embora eu não pudesse imaginar o quão grave seria. O quarto de Theo dava para a entrada da casa, então, quando o pai dele chegou, pudemos observar praticamente tudo. Ele dirigiu como um furacão, invadindo a garagem em alta velocidade, freando bruscamente e saindo do carro sem nem mesmo fechar a porta. Inicialmente, Theo olhou para o pai como se ele fosse um herói invencível, mas logo murmurou algo que me gelou. Acho que ele está armado. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um trovão distante. Eu já esperava gritos e discussões, mas a ideia de tiros era algo completamente fora da minha compreensão. Enquanto observávamos pela janela,
Notei que Theo tremia levemente e seus olhos estavam fixos no pai, como se tentasse processar o que estava prestes a acontecer. Ficamos paralisados enquanto ouvíamos o pai de Theo bater violentamente na porta, exigindo saber onde o homem estava. A mãe de Theo, tentando manter a calma, negou qualquer conhecimento do assunto, mas o pai não se contentou com isso. Sua voz explodiu em fúria. "Não minta para mim, Helena! Saia da frente!" O ambiente ficou carregado de tensão e eu senti cada músculo do meu corpo se contrair. Então, ela perguntou: "Quem te contou isso?" E eu soube, naquele exato instante, que tinha sido eu. Meu coração afundou, consumido pela culpa. Enquanto refletia sobre o que havia causado, comecei a questionar se deveria ter falado algo desde o início. Talvez, se eu tivesse guardado aquilo para mim, nada disso estaria acontecendo. O pai de Theo perdeu completamente o controle. "Você é uma mentirosa desgraçada, Helena." Logo em seguida, ouvimos vozes alteradas vindas da sala. Alguém gritou: "Você quer me ver? Pois eu estou indo." Houve um silêncio ensurdecedor, seguido por passos apressados, e então 3 disparos ecoaram pela casa. Theo e eu ficamos paralisados, incapazes de processar o que estava acontecendo. A mãe de Theo chorava desesperadamente, e nós não sabíamos quem havia sido atingido ou se alguém havia sido ferido. Era impossível distinguir o que realmente estava acontecendo. Durante aqueles segundos intermináveis, o som dos soluços da mãe de Theo ecoava pelos corredores, misturando-se ao latejar do meu próprio coração. Theo estava em choque, tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ele já estava lutando para lidar com a separação dos pais, e agora aquela tragédia. Não havia como culpá-lo por estar perdido em meio ao caos. Decidi tomar o celular dele e ligar para os serviços de emergência. Enquanto isso, ouvíamos os soluços desesperados da mãe de Theo. Sabíamos que deveríamos descer para verificar o que estava acontecendo, mas a operadora nos instruiu a permanecer no local, pois não tínhamos certeza de quem era o atirador ou se ele ainda estava armado. Seguimos suas orientações, rezando para que tudo terminasse bem. No final, descobrimos que ninguém havia sido ferido. O pai de Theo encontrou o homem e o confrontou imediatamente. Assim que o viu, sacou sua arma, mas percebeu que o outro também estava armado. O homem conseguiu fugir correndo e o pai de Theo disparou 3 vezes, apenas para intimidá-lo. Mesmo assim, foi um alívio gigantesco saber que ninguém havia sido atingido. Ainda assim, o episódio foi devastador. O pai de Theo acabou preso por causa do incidente, e aquela noite deixou marcas profundas em todos nós. Embora ninguém tenha se ferido fisicamente, as cicatrizes emocionais permaneceram, lembrando-nos de como as escolhas que fazemos podem ter consequências imprevisíveis. Meses depois, refletindo sobre aquele evento, percebi o quanto ele moldou nossa perspectiva sobre a vida. Para Theo, aquela noite solidificou sua desconfiança em relação às pessoas próximas. Ele passou a questionar as intenções de todos ao seu redor, incluindo sua mãe e até mesmo eu. Já para mim, aquela experiência serviu como um lembrete constante de que, às vezes, o silêncio pode ser mais prudente do que as palavras. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, percebi de forma sutil que as visitas à casa da minha avó materna haviam cessado completamente. Na época, não me dei conta disso imediatamente. E quando finalmente notei, tentei evitar pensar muito sobre o assunto. Talvez por ser uma criança, eu entendia intuitivamente que aquele era um tema delicado, envolto em uma névoa de silêncio e dor. A ideia de algo tão grave ter ocorrido entre minha mãe e sua própria genitora me causava calafrios. Em vez de questionar, preferi guardar aquela dúvida em um canto remoto da minha mente. Como crianças muitas vezes fazem com coisas que não compreendem totalmente. Com o tempo, porém,
soube que elas haviam travado uma discussão devastadora e decidiram interromper todo o contato. Pelo que eu sabia, a relação entre elas nunca fora das melhores, mesmo durante a juventude da minha mãe. Entretanto, eu evitava perguntar mais detalhes, porque sempre que o assunto surgia, minha mãe se emocionava profundamente. Diante dessa história complexa e dolorosa, comecei a sentir uma certa repulsa pela minha avó. Embora eu desconhecesse os pormenores do que ela havia feito, ficou evidente para mim que ela magoara minha mãe de maneira irreparável. Para uma criança, isso era suficiente para formular um julgamento. Se alguém foi capaz de ferir tanto minha mãe, então essa pessoa não merecia minha consideração. Eu escolhi esquecê-la, sem me importar com o fato de sermos parentes. Anos depois, em outubro de 2018, recebi uma ligação que abalou minhas estruturas. Minha mãe me informou que minha avó estava gravemente doente e que seus dias estavam contados. Ela disse que, se eu quisesse vê-la antes que fosse tarde demais, precisaria agir rapidamente, pois não haveria outra oportunidade. Aquela notícia me pegou completamente despreparado. Por um lado, eu sentia uma obrigação moral de ir até lá, independentemente do local onde ela estivesse internada. Por outro, a perspectiva de encarar aquela mulher que representava tantas cicatrizes emocionais para minha família me deixava angustiado. Perguntei à minha mãe se ela planejava visitá-la para tentar uma reconciliação, mas ela respondeu negativamente. Então indaguei onde exatamente minha avó estava. Após uma pausa breve, minha mãe explicou que ela se encontrava em um lugar chamado Chittenden, no estado de Illinois. Aquela informação me deixou confuso. Uma parte de mim sentia que devia fazer algo para encerrar esse capítulo da nossa história familiar, mas outra parte me lembrava de toda a dor que aquela mulher causara. Como poderia enfrentar alguém que marcou minha mãe de maneira tão profunda? Mesmo assim, após refletir por algum tempo, decidi que precisava ir. Não podia permitir que essa chance escapasse. Comecei a organizar minha viagem, tomado por uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que eu diria a ela? Como ela reagiria ao me ver? Essas questões giravam em minha mente como um turbilhão. Ao ouvir o nome Chittenden, algo em mim despertou a necessidade de buscar mais explicações. Liguei novamente para minha mãe e perguntei diretamente: o que é esse tal lugar, afinal? Ela hesitou por alguns instantes antes de responder com uma voz carregada de emoção. Explicou que Chittenden era uma prisão. Sim, minha avó estava encarcerada. Quando ouvi aquilo, foi como levar um soco no estômago. Fiquei paralisado, sem conseguir articular palavras por quase 1 minuto. Se você já recebeu uma notícia impactante enquanto estava de pé, sabe exatamente como me senti naquele instante. Era como se meu cérebro estivesse processando informações em câmera lenta, enquanto milhões de perguntas começavam a surgir, mas nenhuma delas ousava sair dos meus lábios. A curiosidade falou mais alto, e acabei implorando para minha mãe me contar toda a verdade. Foi aí que ela revelou a parte crucial da história que até então havia sido omitida. Desde pequena, eu sabia que a infância da minha mãe fora um pesadelo e minha avó era o epicentro desse tormento. No entanto, minha mãe nunca usou a palavra psicopata para descrevê-la, pois isso seria injusto com quem realmente sofre de transtornos mentais sérios. De acordo com minha mãe, a crueldade da minha avó era premeditada, fria e calculada. Não entrarei nos detalhes específicos do abuso que ela sofreu, pois seria como abrir velhas feridas, mas posso afirmar com certeza que minha avó foi uma mãe terrível. Ela submeteu minha mãe a abusos verbais, físicos e psicológicos por anos a fio. Foi só quando minha mãe atingiu a vida adulta, justamente na época em que eu nasci, que ela percebeu que não precisava perpetuar esse ciclo nocivo. Esse insight transformador a guiou a adotar uma abordagem diferente quanto à maternidade. Minha mãe me explicou que, inicialmente,
suspeitou que os problemas legais da minha avó estivessem relacionados a algum incidente envolvendo embriaguez ao volante. Ela achou que talvez minha avó tivesse batido em outro carro ou, Deus me livre, ferido alguém. Contudo, à medida que conversava com o advogado, o cenário se tornava cada vez mais sombrio. Quando perguntou sobre o valor da fiança, minha mãe ouviu um número que a deixou gelada: $500 mil. Naquele momento, ela soube que as acusações contra minha avó eram extremamente graves. Não se tratava de um desentendimento trivial. Havia algo muito mais sinistro envolvido. O advogado revelou que minha avó estava sendo acusada de 4 tentativas de homicídio, 4 conspirações para cometer homicídio e, como cereja do bolo, uma acusação de cumplicidade em um assassinato. O que realmente aconteceu foi que minha avó começou a ter conflitos com seus vizinhos, uma jovem família de profissionais com 2 crianças pequenas. Nunca ficamos sabendo exatamente qual foi o motivo da disputa, mas em vez de resolver a situação de maneira civilizada, como mudar-se ou construir uma cerca mais alta, ela optou por um caminho extremo. Decidiu procurar na internet formas de contratar um assassino de aluguel. Isso mesmo, ela buscou informações online sobre como contratar alguém para realizar um crime. Após navegar por horas, ela entrou em contato com um indivíduo que afirmava ser especializado nesse tipo de serviço. O mais perturbador é que ela estava disposta a gastar todas as suas economias para eliminar seus vizinhos de maneira brutal. Contudo, o destino interveio de forma irônica. A pessoa com quem ela negociava era, na verdade, um policial disfarçado. Se essa história fosse adaptada para o cinema, poderia até soar cômica. Uma senhora idosa tentando recrutar criminosos para resolver uma briga banal. Mas na vida real, não havia nada de engraçado nisso. Essa ação apenas reforçava a ideia de que minha avó era movida por um mal profundo, um vazio sombrio que habitava seu coração. Gostaria de acreditar que ela sofria de algum transtorno mental não diagnosticado, mas quanto mais eu aprendia sobre ela, mais me convencia de que suas escolhas não eram fruto de doença mental, mas de pura maldade. Minha mãe recorda que, ao confrontá-la sobre o caso, minha avó não demonstrou arrependimento algum. Ela não conseguia acreditar que sua própria mãe estava disposta a arriscar tudo para prejudicar uma família inocente, incluindo 2 crianças que nem sequer conheciam o motivo da animosidade. Depois de absorver todos esses fatos perturbadores, decidi que não queria vê-la. 1 mês depois, recebemos a notícia de que minha avó havia falecido na prisão. As autoridades informaram que suas últimas palavras foram dirigidas a uma ex-companheira de cela e que ela não mencionou sua família. Às vezes, penso que se eu tivesse decidido visitá-la, provavelmente ela nem me reconheceria. E, sinceramente, isso não faria diferença para mim. Sabendo o que sei agora sobre quem ela realmente era, também não a reconheceria como minha avó. É um alívio saber que essa fase sombria de sua vida chegou ao fim e que a história que ela deixou para trás, por mais trágica e distorcida que seja, não continuará a me puxar para baixo. Toda essa experiência me ensinou algo importante. Às vezes, a dor do passado pode parecer insuperável, mas é possível romper ciclos destrutivos e criar algo melhor. Apesar de toda a dor que minha mãe suportou, ela conseguiu se libertar das correntes que a prendiam ao trauma. Ela me mostrou que, por mais difícil que seja, é possível escolher o amor e a compaixão em vez do ódio e da vingança. Hoje vejo minha própria vida como uma oportunidade de continuar essa transformação, de garantir que o legado de dor deixado pela minha avó não defina quem eu sou ou quem minha família pode se tornar.